é uma escolha consciente que você faz quando você escolhe alguém para se relacionar? Sim ou não? Comenta aí. Você acha que é uma escolha consciente? Boa noite, Pri. Gente, olha, a maioria das pessoas respondem sim, tá? A maioria das pessoas sempre acham que sim. Aí elas falam, elas pensam, eu escolhi aquela pessoa porque ela me fazia bem. Eu escolhi porque eu me apaixonei. Eu escolhi porque era diferente de todos os outros, de todas as outras que eu conheci. Mas será que foi realmente você quem escolheu? Será que foi você que escolheu de verdade, de forma consciente? Ou será que foi uma parte da sua história que escolheu por você? Hein? Será? Existe uma frase, gente, que eu gosto muito. Nós não enxergamos as pessoas como elas são. Nós enxergamos as pessoas através das lentes da nossa história. Olha como isso é profundo. A gente não enxerga as pessoas da forma como elas são, nós as enxergamos pelas lentes da nossa história. E é exatamente por isso que duas pessoas elas podem viver a mesma situação e sentir coisas completamente diferentes. Então, uma mensagem não respondida pode significar para uma pessoa que o parceiro, a parceira, o crush estava ocupado. Agora, para uma outra pessoa, aquela mesma mensagem não respondida desperta um medo enorme de abandono. Para uma pessoa, uma crítica pode ser apenas uma opinião, mas para uma outra pessoa, ela confirma uma sensação antiga de que nunca será boa o suficiente. Um silêncio para uma pessoa pode ser apenas um silêncio. Mas, para quem cresceu sem segurança emocional, o silêncio parece rejeição. Percebe, gente? O problema quase nunca está apenas no que acontece no momento presente. O grande problema é o significado que a nossa história deu ao que aconteceu conosco e está dando aquilo que está acontecendo conosco. E é exatamente aqui que eu quero fazer uma pergunta muito importante. Será que os seus relacionamentos estão sendo construídos pelo adulto que você se tornou ou pela criança que um dia precisou aprender a sobreviver, hein? Será que foi o adulto que se tornou o adulto que você é hoje, que escolhe esse relacionamento? Ou será que aquela criança que aprendeu a sobreviver, que está escolhendo os seus relacionamentos amorosos, hein? Porque a criança, ela não decide apenas como ela vai enfrentar os desafios da infância, os eventos adversos da infância. A criança, ela influencia no seu momento presente na forma como você ama. Essa criança que você foi um dia, ela influencia em como você ama, em como você confia, como você discute, como você se entrega ao amor, como você coloca limites, como você reage quando sente medo e, principalmente, ela escolhe quem você vai amar. Ela escolhe com quem você vai se relacionar. Ela escolhe com quem você vai se sentir atraído ou atraída. E talvez você já tenha percebido um padrão na sua vida. Você muda de parceiro, mas os problemas continuam parecidos. As pessoas têm nomes diferentes, rostos diferentes, histórias diferentes, mas de alguma forma a dor parece ser sempre a mesma. É como se a vida estivesse repetindo o mesmo capítulo, apenas trocando os personagens da sua vida. E sabe por quê, gente? Porque enquanto a dor continua a mesma, a escolha também continua. Ela continua sendo feita pelo mesmo lugar. É isso. Existe uma linha da psicologia que, na minha opinião, explica isso de uma forma brilhante. Ela mostra que muitas das dificuldades que enfrentamos nos relacionamentos não começaram no namoro que você está vivendo ou que você já viveu, não começaram no relacionamento que você tem ou você já teve. Esses problemas não começaram na vida adulta. Esses problemas começaram
muito antes. Esses problemas que você enfrenta hoje, gente, todo o problema que você enfrenta hoje, eu disse todo, não começou na fase adulta, começou na sua infância. Foi lá que começou. Existe uma raiz. E começou na forma como você foi visto. Começou na forma como você foi amado. E muitas vezes na forma como deixamos de ser amados. Percebe? E sabe, e antes de você ficar pensando que essa live tem a intenção de culpar o seu pai ou a sua mãe, eu quero deixar uma coisa muito clara. Esse não é o objetivo dessa live, tá? O objetivo dessa live não é ficar encontrando culpados. Até porque, gente, para quem me conhece, quem participa dos meus treinamentos, eu falo muito sobre isso. Os nossos pais também foram crianças um dia. Os nossos pais não nasceram, os nossos pais não nasceram adultos, eles também foram crianças. Percebe? E eles nos educaram com os recursos emocionais que eles adquiriram na infância. Porém, entender de onde vêm as nossas dores, as dificuldades que a gente vem enfrentando hoje na nossa vida, especificamente no relacionamento, não é procurar culpados, é encontrar a raiz para poder solucionar um problema. Porque a infância não afeta só no nosso relacionamento amoroso, gente, afeta no seu trabalho, afeta na sua saúde, afeta na sua carreira, afeta enquanto você ganha dinheiro, afeta em tudo. Olha, para vocês terem ideia, eu tive uma aluna na imersão Cabana, e assim, eu tenho lindas histórias de transformação com Cabana, gente, mas uma aluna, eu sempre conto essa história, ela perdeu a avó por conta da obesidade, a mãe dela morreu também por conta da obesidade, e ela estava indo no mesmo caminho. Ela estava indo no mesmo caminho, repetindo o padrão da mãe e da avó. Depois da cabana, de toda a ressignificação da história dela, ela emagreceu mais de 40 quilos. Olha como isso é fantástico, gente. Então, o problema de saúde que ela tinha na vida tem explicação. Tem uma raiz. Ela estava repetindo um padrão, um comando, um programa que nasceu na infância dela. Então, a gente tem que ir na raiz, gente, porque ninguém consegue curar uma árvore tratando as folhas. A gente tem que cuidar da raiz. E talvez, pela primeira vez, você perceba que aquilo que você sempre chamou de azar no amor ou de dedo podre, na verdade, pode ser só um padrão emocional. Gente, os padrões foram aprendidos. E como eles foram aprendidos, eles podem ser transformados. Os padrões foram programados. Como foram programados, eles podem ser desprogramados. Certo, gente? Boa noite, mãe. Seja bem-vinda. Para quem chegou agora, bem-vindo, bem-vinda, Ana, Evangelista, Ângelo, Fabiana. Vamos lá, vamos chegando. Vai. Lembra de mandar o aviãozinho, tá? Para a família, para os amigos, para aquele amigo, para aquela amiga que diz que não tem sorte no amor. Tá bom? Então é isso, gente. Se você até hoje achou que você tinha azar no amor, não. Você não tinha azar, você não tem dedo podre. É um padrão emocional, é um programa emocional. É isso, gente. Os padrões, eles não precisam definir o resto da sua vida. É isso. Então eu quero te fazer um convite muito especial. Durante essa live, não é para você pensar apenas nas pessoas com quem você se relacionou. Não é para você lembrar delas. Tá? Ah, mas não deu certo porque fulano isso. Não. Tá? Eu quero que você pense em você. O olhar é para você. Porque você não vai mudar o outro. Você tem que cuidar de você. Você tem que se curar internamente. Para que você possa atrair relacionamentos saudáveis, homens disponíveis, que te amem da forma que você merece, mulheres disponíveis que te amem da forma que você merece, que seja uma parceira na sua vida. Tá bom? Porque, como eu já te disse aqui no início da live, gente, essa criança ela tem influência em tudo na nossa vida. Tá? Ela influencia na nossa vida amorosa muito mais do que você imagina. É isso. Pensa assim, que tudo que você viveu lá na sua infância é como se você fosse escrevendo um manual sobre a vida. Sobre o que é certo ou errado, sobre o que você tem permissão de fazer ou não tem permissão de fazer. Só que você não escreveu esse manual com palavras, com letrinhas. Você foi escrevendo esse manual com experiências.
Cada experiência que você teve na sua vida foi deixando uma conclusão. Então, quando você era pequeno, você ainda não tinha maturidade para interpretar o comportamento dos adultos, dos seus pais, do papai, da mamãe. Você apenas tentava encontrar uma explicação para aquilo que estava vivendo. Então, por exemplo, se o carinho faltava, você não concluía que seus pais estavam emocionalmente disponíveis. Você concluía que talvez você não seja importante, que você não era importante. Se você na infância era criticado, você não pensava, nossa, meus pais são excessivamente exigentes. Você pensava, eu nunca sou bom o suficiente. Se você era rejeitado, você não dizia, essas pessoas têm dificuldade de me amar. Você dizia, tem alguma coisa errada comigo. Percebe como funciona? A criança, ela sempre procura uma explicação. E quase sempre ela coloca essa explicação sobre si mesma. Ela se culpa por tudo, ela acha que o problema está com ela. Porque isso é muito menos assustador para a criança. É muito menos assustador ela pensar, o problema sou eu, do que acreditar que as pessoas que deveriam protegê-la, amá-la, talvez não conseguissem fazer isso. Essas conclusões vão sendo repetidas ao longo da infância e pouco a pouco deixam de ser apenas pensamentos e passam a ser verdades. Na psicologia, essas verdades profundas recebem um nome. Recebem o nome de programas emocionais. É isso. Esses programas, gente, são como óculos invisíveis. E você coloca esses óculos na sua infância. E você não tira mais esse óculos e você passa a enxergar toda a sua vida através dessas lentes, através desse óculos. E aqui está uma das coisas mais impressionantes. Os programas, eles não mudam apenas a forma como você interpreta o mundo. Eles mudam aquilo que você sente, mudam as escolhas que você faz, mudam a forma como você reage e, principalmente, mudam o tipo de relacionamento que parece fazer sentido para você. E é por isso que duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e reagirem de maneiras completamente diferentes. Imagine um marido que chega em casa mais tarde do que o normal e esquece de avisar. Aí uma mulher pode pensar, nossa, ele deve ter tido um dia corrido. A outra, imediatamente, sente um aperto no peito, sente que tem algo de errado, pensa que está sendo traída, está sendo abandonada, que deixou de ser importante. Então, o fato ele foi exatamente o mesmo. O que mudou na interpretação? O programa de cada uma dessas mulheres. É isso. Gente, você precisa entender que existe algo muito profundo nesses programas emocionais. Esses programas emocionais, eles funcionam como um imã. Eles atraem situações que só para confirmar aquilo que você já tem certeza. É isso. É um imã. Você vai atraindo situações para poder confirmar aquilo que você já sabe, aquilo que você já sente, aquilo que para você é verdade. Sem perceber, você começa a aceitar relacionamentos em que não recebe amor. Entende? É isso. E aí, qualquer pequena distância do outro desperta em você um medo enorme. Consegue perceber, gente? Se você aprendeu que precisa agradar para ser amado, você passa a viver para atender às necessidades de todo mundo, enquanto vai abandonando as suas o tempo todo. E sabe o que é mais curioso? É que depois de um tempo, isso começa a parecer normal. Isso começa a ficar familiar. Tá? Porque aquilo que é familiar, gente, nem sempre é saudável. Mas parece seguro. E a gente busca segurança. É isso que acontece. Pensa numa criança que cresceu em uma casa onde havia gritos todos os dias. Então, quando ela encontra um relacionamento tranquilo, silencioso e respeitoso, muitas vezes ela estranha. Ela não sente aquela intensidade, ela não sente emoção. E ela pode até falar,
Nossa, parece que está faltando alguma coisa nesse relacionamento. Na verdade, não está faltando. Está sobrando paz. Gente, só que a pessoa não foi acostumada a viver na paz. Ela não sabe o que é viver em paz. E quando tem paz demais, para ela isso é estranho. Só que a pessoa ela pode aprender, você pode aprender a viver na paz, a sentir o que é viver em paz. Então, gente, o nosso cérebro, ele não procura aquilo que é saudável para a gente. O nosso cérebro procura aquilo que é familiar. É isso que acontece. E talvez essa seja uma das frases mais importantes da live hoje. Nós não repetimos o que nos faz bem. Nós repetimos aquilo que o nosso cérebro aprendeu a reconhecer como familiar, como amor, mesmo quando isso nos machuca. É por isso que compreender os seus programas é tão libertador. No Cabana, gente, a gente faz um teste onde você descobre, são 11 programas emocionais. Eu vou falar de alguns aqui, tá? Para você já começar a perceber, nossa, acho que eu tenho esse programa emocional. Eu acho que esse programa emocional está controlando a minha vida. Então, quando você entende que lente é essa pela qual você está enxergando a vida, você finalmente começa a separar duas coisas que durante muito tempo pareciam ser a mesma. Você começa a separar quando você compreende isso. Quando você compreende, nossa, a forma como eu estou enxergando o mundo é por conta da lente que eu coloquei na minha infância, do óculos que eu coloquei na minha infância, por conta de um programa que está controlando as minhas escolhas, as minhas ações. E aí você consegue diferenciar que uma coisa é o fato, uma coisa é a realidade, outra coisa é a história que a sua infância ensinou você a contar sobre a realidade. Percebe? Quem está chegando agora, sejam bem-vindos, tá? Vai convidando os amigos, convida a família, convida aquele amigo, aquela amiga que diz que não tem sorte no amor, que tem dedo podre, que só tem azar. Convida essa pessoa, tá bom? Bom, talvez você esteja se perguntando, né? Mas por que algumas pessoas desenvolvem esses programas e outras pessoas não? Por que que uma pessoa, quando alguém, um parceiro, demora para responder a mensagem, leva numa boa, e outra pessoa fica com raiva, acha que vai ser abandonada, acha que está acontecendo algo de errado, acha que ele está traindo, ela está traindo? Por quê? Que duas pessoas vivem a mesma situação e reagem de forma diferente? Não é verdade? Talvez você esteja se perguntando isso. Gente, e a resposta é muito simples. Por que uma desenvolveu um programa e outra pessoa não desenvolve o programa? Por quê? Por conta das necessidades que para uma foram atendidas e para outra as necessidades na infância não foram atendidas. Todo ser humano, gente, nasce com necessidades físicas. Um bebê precisa de alimento, precisa de proteção, um bebê precisa de cuidados, só que ele também, gente, ele nasce com necessidades emocionais. E são justamente essas necessidades que passam despercebidas é que vão fazer com que nasça o programa emocional ou os programas emocionais. Então, por exemplo, toda criança ela precisa se sentir segura. Toda criança precisa sentir que existe alguém que estará ali quando ela tiver medo. Toda criança precisa se sentir amada. Não apenas quando acerta, não quando apenas atende a expectativa do pai e da mãe, mas também quando erra, ela vai receber amor. Ela precisa sentir que o amor não depende do desempenho dela. Toda criança precisa se sentir vista, ouvida, validada. Ela precisa sentir que os sentimentos dela importam, que ela pode chorar sem ser chamada de fraca, que pode sentir medo sem ser humilhada, que pode demonstrar tristeza sem ouvir frases como engole esse choro, isso é frescura, você está exagerando. Tudo isso, gente, são necessidades que uma criança precisa, que a gente precisou na infância. Só que na maioria das vezes essas necessidades foram negligenciadas, passaram despercebidas. Uma outra necessidade para a criança precisa de autonomia.
A criança precisa descobrir que é capaz, que ela pode experimentar o mundo, que ela pode errar, que o aprendizado faz parte do erro. É isso. Que ela pode caminhar além do olhar de controle dos pais. Que ela pode viver sobre esse controle excessivo. Percebe? Uma criança ela também precisa de limites, tá? E limite não é falta de amor. Limite é uma forma de proteção. Mas a criança ela precisa desse limite. Quando ela não tem limites adequados, ou não tem limite nenhum, ou tem de forma exagerada, essa necessidade fica frustrada. Percebe? Se a criança ela não tem limites, ela não consegue lidar com frustrações, ela não consegue respeitar o outro. É isso, gente. Ela não consegue construir segurança. Tudo isso que eu falei para você, gente, faz parte de um desenvolvimento saudável. Só que nós sabemos, né? Nós já saímos da infância, ó, faz muito tempo, muitos anos, não é verdade? Alguns muito tempo, outros um pouquinho menos. Gente, e a gente sabe que a vida nem sempre acontece dessa maneira. Nós, como pais, a gente não consegue, não é verdade? Nutrir com tanta informação que a gente tem hoje, informação que os nossos pais não tinham, tá? Os nossos pais não tinham acesso às informações que nós temos hoje. Se a gente, muitas vezes, a gente negligencia essas necessidades, não é? Então, gente, às vezes o pai ou a mãe fala assim, não, eu tenho que, minha função é só alimentar, é não faltar nada, sabe? Às vezes a criança cresce numa casa onde existe comida em abundância, nunca faltou nada, não passaram fome, mas falta acolhimento. Existe roupa, existe escola, existe estrutura, mas falta conexão emocional. Às vezes até recebe amor, só que muitas vezes o que mais existe é a instabilidade na vida da criança. Então, hoje o adulto acolhe a criança, amanhã ele explode, grita com a criança, um dia abraça, outro dia desaparece emocionalmente, trata a criança com indiferença, como se ela não existisse, não estivesse ali. Então a criança nunca sabe qual versão daquele adulto ela vai encontrar. Isso gera insegurança. Gente, eu tive um aluno no Cabana, eu vou falando, fazendo a live, vou lembrando de histórias. Eu tive um aluno no Cabana que a mãe dele, quando ficava irritada, ela falava assim, eu vou sumir dessa casa, um dia vocês vão chegar aqui, eu não estarei mais nessa casa. Gente, todas as vezes que ele ia para a escola, ele ia ansioso, ia com medo, preocupado. Quando ele voltava da escola, ele ficava pensando, meu Deus, será que minha mãe está em casa? Será que minha mãe foi embora? Pensa, gente, para uma criança passar anos da sua vida escolar se sentindo assim, anos da sua infância se sentindo assim. Então isso gera insegurança na criança. Tem famílias que existe uma cobrança tão grande que a criança aprende que só merece carinho quando apresenta resultado, quando tem desempenho, quando tira nota alta. Somente assim ela vai receber elogio. Ou então, só quando ela obedece, ela recebe aprovação. Quando ela performa, ela recebe atenção. Então, sem perceber, essa criança começa a acreditar que o amor precisa ser conquistado. Então, ninguém me ama por aquilo que eu sou. Na minha essência, eu preciso conquistar. Eu preciso se subjugar. Eu preciso atender às expectativas. Eu preciso ser o melhor naquilo. Eu não posso errar, porque somente assim eu vou receber amor. Percebe, gente? Acho que desligou aqui. Acho que a galera que tá no TikTok deve estar sem som. Deixa eu pegar aqui um outro microfone, que acho que acabou a bateria do outro. Alô, alô? Ok. Acho que voltou, né, galera do TikTok? Desculpa aí, viu? Acabei de perceber. Olhei ali na caixinha. Então é isso, gente. Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido para vocês? Tem crianças, gente, que vivem com situações mais difíceis, né? Tem crianças que crescem sendo criticadas, comparadas, humilhadas, ignoradas. Você já passou por isso na infância?
Tem criança que recebe proteção em excesso, não é? Não tem espaço para desenvolver confiança em si mesma. E cada uma, gente, dessas experiências deixam marcas diferentes. E aqui existe algo importante. Não é o sofrimento em si que cria o programa. É o significado que aquela criança deu ao sofrimento que vai criar o programa. Duas crianças podem passar pela mesma situação. Um pode desenvolver o programa e outra criança não. Porque cada criança interpreta a realidade de uma maneira diferente. Né? Você que está aqui comigo, você tem irmãos? Você tem irmãos? Vocês tiveram a mesma infância? Vocês tiveram os mesmos pais? Ah, os Marcinho, meus irmãos é do mesmo pai e da mesma mãe. Gente, é ilusão, vocês não viveram, vocês não tiveram os mesmos pais. Cada um você nasceu numa época diferente, que seu pai e sua mãe estavam numa fase de vida diferente. Às vezes estava num momento muito bom do relacionamento. Às vezes o outro nasceu, estava num momento de dificuldade financeira, estava desempregado, ou dificuldade no relacionamento, dificuldade no amor. Entende? Então, cada criança, ela interpreta a realidade de uma maneira diferente. Ela viveu a infância de maneira diferente. Tá? E assim, aqui a ideia não é competição, tá? Sobre quem sofreu mais. Não tem campeonato de dor, tá? A dor de uma criança, ela não é medida apenas pelo que aconteceu. Ela é medida pela forma como aquilo foi vivenciado. Pela intensidade, pela interpretação que ela deu. É isso. E eu sei que tem gente que fala assim, né? Olha para a infância e pensa assim, nossa, mas meus pais fizeram tudo por mim. Eu sei, talvez tenham feito mesmo. Os pais sempre fazem o melhor que podem. Eles sempre dão tudo o que podiam no momento, com os recursos que eles tinham disponíveis. Só que existe uma grande diferença, muito grande, entre dar tudo e atender às suas necessidades emocionais de criança. São coisas diferentes. Ah, mas não me faltou nada. Eu tive roupa, eu tive comida, eu tive escola, nunca faltou nada. E as necessidades emocionais? E a necessidade de ser amado, de ser protegido, de viver num ambiente de segurança, de conexão com os pais, de ter limites, de poder se expressar, de ser espontânea. E essas necessidades, será que foram atendidas? Será que eles deram? Ok? Muitos pais oferecem conforto, mas poucos aprenderam a oferecer segurança emocional. Gente, e volto a dizer, tá? Isso aqui não é uma acusação, não é para acusar os pais, não é isso. É só um convite à compreensão. Porque provavelmente, né? Provavelmente não, com toda certeza, eles também tentaram sobreviver às próprias dores. Eles se tornaram pais com suas dores emocionais que não foram curadas. É isso. E sabe qual é a boa notícia, gente? Não dá pra gente mudar a infância que a gente teve, mas a gente pode mudar a forma como ela continua influenciando a sua vida. É isso, tá? Você não escolheu as experiências que você viveu na infância, mas você pode escolher o que você vai fazer com elas, tá? E é justamente aqui que começam as maiores transformações. Quando você deixa de perguntar por que eu sou assim, e você começa a perguntar o que aconteceu comigo para que eu aprendesse a funcionar dessa maneira. Quando você muda a pergunta, gente, você começa a sua transformação. Então não tem nada de errado com você. Ai, por que eu não consigo me relacionar? Por que eu não consigo prosperar? Por que nada dá certo para mim? Não tem nada de errado com você. Algo de errado aconteceu com você. É isso. Ah, a Pri colocou. Deixa eu ver o que vocês estão colocando. Ó, isso é muito verdade. Minha irmã mais velha tinha uma percepção muito diferente da minha. Perfeito. Tenho 3 irmãos, personalidades diferentes. Legal, Pri. Minha irmã sempre foi muito independente. Eu precisava de mais atenção. Perfeito. Gratidão compartilhar, viu? Pessoal do TikTok, eu tô olhando para cá porque eu tô na câmera principal, tá aqui, tá bom? Mas deixe seus comentários aí, tá bom? Convida as pessoas. É isso. Então vamos seguir, gente. O que você precisa fazer? Você precisa curar isso, tá? Você precisa curar. Mas agora eu quero entrar um pouquinho na questão dos programas emocionais. Quero falar um pouquinho sobre esses programas emocionais, né? Não vou falar dos 11 programas emocionais, senão essa live aqui vai durar horas, tá?
Mas se você quiser fazer esse teste no Cabana, a gente faz esse teste e além de fazer o teste, você cura, reprograma, é sensacional, tá? Deixa eu falar uma coisa, o link que tá aqui na live é um link de um treinamento de presente para vocês que estão na live, tá? Daqui a pouquinho vai sair do ar, então se inscreve aí e é gratuito, é um dia de treinamento que vai mudar a vida de vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos falar de alguns programas principais que aparecem dentro dos relacionamentos, tá bom? Talvez enquanto você estava assistindo essa live, talvez você tenha até pensado, nossa, tá falando comigo. Meu Deus, eu precisava ouvir isso. Né? Talvez você tenha pensado na sua esposa, no seu marido, namorado, falar, nossa, eu mandei o convite, o filho da mãe não entrou, ele precisava ouvir isso, ela precisava ouvir isso, mas enfim, tá? Quando você entende, gente, que existem programas que controlam as pessoas, é isso que você entender. Não é só você, controla outras pessoas também. Todo mundo tem um programa emocional. Todo mundo, até desprogramar, até compreender e desprogramar, todo mundo tem um programa emocional e, na verdade, tem alguns programas emocionais, tá? E quando você compreende isso, você para de olhar para o comportamento e você consegue olhar para o ser humano, para a criança que um dia passou por uma experiência adversa, passou por uma dor, por uma dificuldade. Você para de olhar para o comportamento que as pessoas têm, você começa a enxergar histórias. Tá? E isso muda completamente a forma como a gente olha para as pessoas, gente. A gente se torna mais empático. A gente se torna um ser humano melhor no mundo. A gente para de se irritar, ficar com raiva das pessoas o tempo todo. Meu, isso muda, isso traz uma paz. Quando a gente entende, quando você começa a olhar para as histórias, isso se transforma, gente. Vamos lá, então, vai. Primeiro programa que eu quero falar com vocês. Primeiro programa é o programa do abandono. Esse é o primeiro programa, tá? Quem desenvolve esse programa aprendeu, de alguma forma, que as pessoas importantes vão embora. Às vezes porque os pais se separaram, às vezes porque um dos pais era emocionalmente ausente, às vezes porque houve perdas, rejeições, ou talvez muita instabilidade dentro de casa. A criança, ela cresce sem saber se pode confiar na permanência das pessoas. Se meu pai foi embora, se minha mãe foi embora, se pessoas importantes foram embora, às vezes luto também, tá? Alguém não foi embora porque quis, mas faleceu. Então, se a criança, ela não pode confiar na permanência das pessoas, isso leva à insegurança, ao medo do abandono. E esse medo, essa insegurança, vai para a vida adulta. Por isso, qualquer distância do parceiro, da parceira, parece um sinal de que vai ser abandonado. Uma mensagem que demora para ser respondida, uma mudança no tom de voz do parceiro. Às vezes um dia o parceiro ou a parceira está quieta, sabe? Tudo isso começa a despertar um medo desproporcional, gente. Um medo fora do comum. Uma coisa que, olhando para o fato, é pequeno, mas para a pessoa que sente, que tem um programa do abandono, toca numa dor muito grande. Aí ela tem uma reação desproporcional. Então a situação não é uma situação grave. O parceiro ou a parceira não respondeu a mensagem, não é uma situação grave. Mas quando toca numa ferida antiga, você se desregula emocionalmente. Normalmente, quem tem o programa do abandono, dentro do relacionamento, usa frases assim, ó. Ah, você ainda me ama? Tá sempre perguntando, você ainda me ama? Você me ama? Você me ama? A pessoa responde, amo. Você tem certeza? Me ama mesmo? Quem tem o programa do abandono, gente, vive com medo de perder o amor do outro. É isso. Às vezes a pessoa fala assim no relacionamento, você não vai me deixar, né? Você não vai fazer isso comigo, né? Percebe? Ou às vezes a pessoa nem fala, às vezes a pessoa guarda para ela não fala, mas ela sente. E quando ela sente, ela vai sofrendo em silêncio. Ok? E sabe o que é o curioso, gente? Esse medo, ele pode gerar dois comportamentos completamente diferentes. Algumas pessoas se tornam extremamente dependentes, então precisam de confirmação o tempo todo, precisam de mensagens, precisam de presença, precisam de garantias constantes. E outras fazem exatamente o contrário. Elas terminam o relacionamento antes de serem abandonadas.
elas se afastam antes de criar intimidade. Elas nunca demonstram o que sentem, porque acreditam que se não se entregarem, vão sofrer menos. Olha que interessante. E aí, como que a pessoa vai ser feliz no relacionamento? Aí ela acha que, não, eu dei azar. Mas percebe que o medo do abandono ou faz a pessoa ser controladora demais, querer confirmação o tempo todo do parceiro e sufoca o parceiro ou a parceira, ou então a pessoa está sempre se afastando, sempre ausente emocionalmente, porque para eu não sofrer é melhor eu me afastar. Entende? Gente, quem tem medo de ser abandonado, muitas vezes se abandona, tá? Muitas vezes se abandona. Abandona seus valores, seus limites, tá? Não coloca limites. Pessoas que não conseguem colocar limites, é medo do abandono. Abandona a sua dignidade. Aceita situações que machucam apenas para não correr risco de ser abandonado, para não perder alguém. Percebe? Então vai se sujeitando a tudo. Aí, gente, fica difícil, né? Construir um relacionamento saudável. Como que você vai prosperar no amor desse jeito? Com esse medo do abandono te controlando. Como que você vai ter sucesso no relacionamento? Entende? Então, esse medo do abandono, esse programa do abandono, ele começa a fazer você se tornar uma pessoa controladora, vigilante. Você vira uma pessoa que precisa de confirmação o tempo todo. Aí você esgota o outro, gente. Você cansa o outro emocionalmente. O outro já tem os problemas dele, tem as coisas para fazer e tem que estar toda hora provando, tem que estar toda hora te elogiando, tem que estar toda hora no celular para saber se você mandou mensagem ou não, porque se não responder vai dar briga. Percebe? Esse é do abandono, tá? Próximo programa emocional que eu quero falar com vocês. Próximo programa é a privação emocional, tá? E esse normalmente ele é silencioso. Quem desenvolveu esse programa não necessariamente sofreu grandes traumas emocionais. Às vezes sim, mas às vezes não, tá? Mas na maioria das vezes cresceu em uma família até que funcional, mas emocionalmente distante. Então era uma casa onde havia responsabilidades, mas faltava acolhimento. As necessidades físicas, né, de alimento, enfim, tudo eram atendidas, só que as emocionais nem sempre eram atendidas. Então, tinha muita regra, muita obrigação, mas faltava o acolhimento, faltava o amor. Então, essa criança, ela aprendeu a não esperar muito das pessoas. Ela se acostumou a guardar tudo para si. E aí, na vida adulta e nos relacionamentos, ela começa a falar coisas do tipo: ai, mas ninguém me entende. Nossa, mas eu estou sempre presente para todo mundo, mas ninguém está para mim. Eu me dedico para todo mundo, mas quando eu preciso, não tem ninguém. Nossa, eu sinto um vazio que eu nem sei explicar. Sabe? Sem perceber, gente, essa pessoa ela acaba escolhendo pessoas emocionalmente disponíveis. Porque isso parece familiar. É como se o cérebro dissesse: é isso que o amor parece. Então, é isso que eu tenho que aceitar. É isso. E aí você fica se relacionando com pessoas indisponíveis o tempo todo. Você fica tentando receber das pessoas aquilo que você nunca recebeu na infância. É isso. E aí você atrai o quê? Mais do mesmo. Você atrai ou entra num relacionamento igual ao seu pai, igual à sua mãe, que te dá exatamente a mesma coisa, que não atende às suas necessidades de amor, emocionais. Percebe, gente? Porque esse programa está te controlando. Ninguém tem que nutrir a nossa necessidade de amor, as nossas necessidades emocionais. Porque quando você espera isso, é igual você ficar indo num poço buscando água, só que ele está vazio. Você nunca vai receber, você nunca vai beber dessa água. Tá? Mas, esses programas não significam que existe algo de errado com você, tá? Eles apenas significam que um dia a sua criança precisou encontrar uma maneira de sobreviver emocionalmente. E o problema é que aquilo que te protegeu na infância, gente,
ela com certeza está limitando a sua vida, está limitando a sua capacidade de amar no momento presente. Então, é por isso que não basta apenas mudar de parceiro, gente. Não adianta. Como eu falei no início da live, troca os personagens, mas a história é a mesma. Não adianta. Se você não mudar a lente, se você não desprogramar esse programa, se você não ressignificar. É isso, gente. A paisagem vai sempre continuar igual. Porque a verdadeira transformação começa quando você se abre para a cura. Quando você busca essa cura dentro de você. Tá bom, gente? Vamos lá. Deixa eu seguir aqui falando de mais alguns programas com vocês, tá bom? Vai mais uns 15, 20 minutinhos de live. Eu quero saber, tá fazendo sentido o conteúdo para vocês? A Thaís colocou aqui, o Cabana é incrível, confesso que preciso ir de novo. Legal, tá... Legal, tô lendo aqui o que você colocou. Minha mãe colocou isso mesmo. Então, ó, o outro programa que atrapalha muito o seu relacionamento é o programa de defectividade ou vergonha, e vergonha, né? Não ou. Defectividade e vergonha, tá? De uma forma bem simples, gente. O que é defectividade? É a sensação de que existe alguma coisa errada com você, tá? É isso. Como que nasce esse programa, Osmar? Quem cresceu ouvindo muitas críticas, quem foi comparado com irmãos, quem foi humilhado, quem sentiu que nunca era suficiente, ou quem recebeu amor apenas quando respondia às expectativas dos outros, nasceu esse programa emocional, tá? Porque a criança, ela chegou à seguinte conclusão, na fase adulta, tá? Ela chega à seguinte conclusão: se as pessoas me conhecerem de verdade, elas vão embora. Porque, ó, se você ouviu tanta crítica, que tinha tanta coisa de errada com você, aí você foi obrigada a criar um personagem. E aí você tá sempre se afastando das pessoas, ou sempre se envolve de forma superficial, porque se alguém se aproximar, se alguém te conhecer de verdade, elas não vão gostar de você e vão embora. E aí essa pessoa, ela vive escondendo partes de si. Então ela tem medo de decepcionar, ela tem medo de ser vulnerável. Ó, principalmente, tem dificuldade em receber elogios. Você tem dificuldade em receber elogios? Se você tem dificuldade, saiba, possivelmente você tem um programa de defectividade e vergonha, tá? Então, às vezes, alguém fala assim pra você: nossa, você é uma pessoa tão incrível. Alguém te elogia: nossa, você é tão maravilhoso, tão maravilhosa. E aí lá no fundo tem uma vozinha que fala assim: nossa, se essa pessoa realmente me conhecesse, ela jamais diria isso. Então ela vive, gente, essa pessoa, ela vive com a sensação de que tem algo de errado com ela e de que ela precisa provar o valor dela o tempo todo. Gente, isso gera um cansaço enorme. Isso esgota a pessoa. Ninguém consegue viver uma vida inteira tentando merecer amor. É isso, tentando criar um personagem para ser amado. O amor saudável, gente, não é conquistado por desempenho. Ele é construído por conexão. É isso. Tudo bem? Tá fazendo sentido? Próximo programa emocional, tá? Que eu quero falar com vocês. Subjugação. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez você seja assim. Sabe aquela pessoa que nunca escolhe o restaurante? Vai sair para comer com os amigos, com o marido, e ela nunca escolhe o restaurante que vai. Ela nunca escolhe o filme, vai assistir um filme, ela nunca escolhe. Ela nunca diz realmente o que pensa. Sabe qual é a resposta principal dessa pessoa? Ah, tanto faz. Pode escolher. Para mim, tanto faz. Gente, ela não fala isso porque realmente tanto faz. Não é porque de fato tanto faz. É porque em algum momento lá da infância, ela aprendeu que contrariar as pessoas era perigoso. Não era saudável. Quando essa criança ela discordava, ela era punida. Ela era rejeitada. Ou ela era ignorada, era tratada com indiferença. Então, essa criança ela aprendeu que ela tem que ser boazinha, obediente para ser aceita.
Então, ela cresceu acreditando que amor é agradar. E aos poucos vai se abandonando. Então, por favor, se você é esse tipo de pessoa que fala o tempo todo, tanto faz, faça um favor para você mesmo. Começa a escolher. Chega de falar tanto faz. Para mim, tanto faz. Não, escolhe. Fala o que você quer. Fala. Toma decisão. Tá bom? Você que tem esse programa de subjugação, você passa o dia resolvendo o problema de todo mundo. Você está disponível para todo mundo, mas quando chega a noite, você está triste, você está esgotada. É isso, você está cansada. Você abriu mão das suas necessidades. Você abriu mão, você sacrificou suas necessidades sempre pelos outros. E aí você vai se abandonando. Gente, grava isso. Quem passa a vida dizendo sim para todo mundo, acaba dizendo não para si o tempo todo. E isso cobra um preço caro, gente. Muito caro, porque relacionamento saudável não é feito de submissão. É feito de presença, é feito de verdade, é feito de espaço para que duas pessoas existam e não apenas uma. Aí você vai se anulando, gente. Próximo programa emocional. Percebe aí? Percebe se você tem esse ou não, tá? O próximo programa, gente, é de padrões inflexíveis. Normalmente essas pessoas, elas têm bons desempenhos e as pessoas admiram elas, tá? Quem tem padrões inflexíveis. Essa pessoa, ela se esforça muito, muito para ter resultado. Ela nunca acha que fez o suficiente. Ela sempre acha que não trabalhou o suficiente, ela se cobra demais, ela se culpa quando descansa, ela acredita que precisa ser perfeita, ela vive correndo, produzindo, entregando, resolvendo, mas raramente sente satisfação, plenitude. Toda vez que ela alcança o objetivo, ela já começa a pensar no outro. A mente já começa a criar o próximo objetivo, então ela não curte. É como correr uma esteira, onde você faz muito esforço, você corre, 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 mas nunca chega. Gente, e isso nos relacionamentos aparece o tempo todo. Então ela cobra demais do parceiro, ela, a pessoa, tá? Não tô falando que é uma mulher, tá? Ela ou ele, né? Cobra demais do parceiro, da parceira, cobra demais dos filhos, cobra demais de si mesma, porque lá atrás aprendeu que errar não era uma possibilidade, que falhar significava perder amor. É isso, e talvez, gente, a maior prisão desse programa seja isso. É isso. Ela vive nessa prisão. Ela acha que quando ela fizer tudo certo, aí sim ela vai descansar. Só que não chega. Não termina nunca. Esse dia nunca vai chegar. Porque vai estar sempre mudando a meta, vai estar sempre se cobrando mais. Gente, você percebe? Como todos esses programas têm uma coisa em comum? Percebe como todos eles têm uma coisa em comum? Gente, nenhum deles nasceu porque alguém quis. Ninguém quis adotar um programa. É isso. Você conseguiu se identificar em algum programa emocional? Comenta aqui. Ah, Nakamura, até agora me descreveu com perfeição. Legal, Pri. Tô com dó agora de quem me rodeia. Ô, Val! Eu também, assim mesmo. Gente, na infância, gente, essas estratégias ajudaram você a sobreviver. Mas a pergunta é, será que estão te ajudando? Será que estão te ajudando? Ou será que estão te impedindo de viver um relacionamento leve, seguro e verdadeiro? Gente, tem uma diferença enorme entre sobreviver no amor e realmente aprender a amar e ser amado. Beleza? Deixa eu falar de mais um programa emocional antes da gente ir para os finalmente, que é o programa de desconfiança. Esse aparece muito nos relacionamentos, né? Talvez você conheça alguém que está sempre esperando que vai ser enganado.
Tá sempre com o pé atrás, sempre acha que vai ser traído. Tá sempre esperando que vai ser traído, tá sempre esperando que mais cedo ou mais tarde aquele parceiro, aquela pessoa que ela tá conhecendo, que ela tá se relacionando, vai revelar quem realmente é. Não é possível, essa pessoa não é tão boa assim. Ela não é tão fiel assim. Gente, quem vive esse programa de desconfiança nunca consegue descansar dentro de um relacionamento. Nunca consegue descansar. Nunca vive um relacionamento em paz. Vamos lá, vamos voltar ao exemplo que eu dei no início da live. Se o parceiro demora para responder uma mensagem, ativa o programa de desconfiança. Se o parceiro ou a parceira muda algum comportamento, tá diferente, já acredita que existe outra pessoa na vida dele, na vida dela. Não, tem alguém. Não é possível, tá diferente. Conhecer outra pessoa. Se tá tudo tranquilo, ainda assim, ela acha estranho. Não, algo vai dar errado. Não é possível. Gente, é isso. Eu sei que às vezes a gente pensa nisso e fala, cara, isso é um absurdo. Por que eu acredito nisso? Por que alguém faz isso, gente? Gente, essa é a lógica do absurdo. Mas a gente não reage ao que está acontecendo no presente. A gente reage às marcas do passado. É isso. Normalmente esse programa, ele nasce em quem viveu em ambiente onde as promessas não eram cumpridas. Ou havia violência, mentiras, humilhações, traições, ou então pais imprevisíveis. E aí a criança aprendeu que confiar era perigoso. E aí chega na vida adulta, ela vive em estado de alerta. Ela está sempre em estado de vigília. Olha o problema, gente. Olha o problema. Como que a pessoa vai ser feliz num relacionamento? Me diz. Como que vai viver feliz? Não relaxa nunca, não descansa. Gente, o grande problema é que ninguém consegue construir intimidade quando ela está o tempo todo esperando que vai ser ferida, que vai ser traída, que vai acontecer algo de errado no relacionamento. Relacionamentos saudáveis exigem coragem. Gente, é isso. E confiar sempre envolve um risco. É isso. Quem foi ferido na infância, quem foi machucado, acredita que controlar é mais seguro do que confiar. É isso. Gente, controlar nunca traz paz para ninguém. É isso. O controle, às vezes, ele diminui a ansiedade por alguns minutos. Quando você controla, se você é uma pessoa controladora, você até sente que a ansiedade diminui por alguns minutos. Só que depois volta maior. É isso. E por fim, o último programa que eu quero falar com vocês é o programa de dependência. Como que vai ser feliz no relacionamento se você tem um programa de dependência, gente? É isso. Quem tem um programa de dependência tem muita dificuldade de existir como indivíduo na relação. Na relação, só existe o outro, não existe a pessoa. Ela o tempo todo, ela precisa de aprovação do outro para tomar decisões. Ela tem medo de decepcionar. Ela tem dificuldade para falar o que ela sente. Sabe? Então ela só aceita o que o outro propõe. Ela se anula. Sabe? Ela vira o outro. É isso. A vida do outro é a vida dela. Ela não tem mais vida, ela não tem mais identidade. Não tem. Ela se anula por completo. Normalmente, quando a pessoa tem o programa de dependência, ela entra em um relacionamento, é automático. Ela deixa de fazer as coisas que ela gostava, ela deixa de ter hobbies, ela deixa de se relacionar com os amigos, ela deixa de cuidar de si. E aí toda a vida da pessoa passa a girar em torno do parceiro, da parceira.
E normalmente, quem tem esse programa, via de regra, quem tem esse programa de dependência, quando o relacionamento termina, essa pessoa entra em depressão porque ela sente que ela perdeu a identidade. Ela não sabe quem é ela, fica um vazio. E sabe qual é o problema? Ela nunca aprendeu quem ela era naquela relação. Quem é você nessa relação? Você não é o outro. Só que o seu programa de dependência faz isso com você. Gente, relacionamento saudável não é fusão. Não é virar um. É conexão. Relacionamento saudável é conexão. São duas pessoas inteiras que escolhem caminhar juntas. Não duas metades tentando sobreviver uma dentro da outra. Percebe? Como que vai ser feliz num relacionamento? Me diz. Como que alguém vai ser feliz, gente? Olha só por quê. Consegue perceber por que algumas pessoas não são felizes no amor? Percebe? Ah, a galera do portal entrou. Eu vi que deu um pump aqui na live. Valeu, galera do portal. Quem chegou aqui, bem-vindos. Gratidão. É isso, sensacional, gente. Brigadão, viu? Cada um de vocês que estão aqui. Valeu. Aí talvez a sua pergunta seja a seguinte: Osmar, mas se esses relacionamentos nasceram na infância, por que eles influenciam tanto a escolha dos nossos parceiros? Por quê? Você imagina por quê? Simples, gente. A gente não escolhe as pessoas pela razão. É isso. A maior parte das nossas escolhas afetivas acontece em um nível muito mais profundo. É isso. O nosso cérebro, ele sempre procura aquilo que é familiar. O nosso cérebro não procura o que é saudável para nós. Ele não procura. Se o nosso cérebro procurasse o que é saudável, a gente não aceitaria viver relacionamentos que nos adoecem, que nos machucam. Não é verdade? É verdade ou mentira? É isso. Então o cérebro vai buscar sempre o que é familiar, mesmo se esse familiar tenha machucado você. É isso. É por isso que muita gente diz: eu não entendo, todos os meus relacionamentos terminam da mesma forma. Gente, as pessoas mudam os relacionamentos, mas vai vivendo as mesmas histórias o tempo todo. A lente continua a mesma. E quando a lente continua a mesma, o cérebro tende a repetir o roteiro. É isso. Percebe, gente? Fez sentido para vocês, gente? Fez? Já tá dando já deu 1 horinha de live. Eu vou já encerrar aqui então, liberar vocês para descansarem. E é isso, ó, o link que tá aqui na live é um link do treinamento Curando a Alma, é um treinamento de 1 dia, tá bom? É 1 dia de treinamento para você poder começar a sua cura, começar a desprogramar esses programas que estão afetando os seus relacionamentos. Então ele é um treinamento gratuito. E o Cabana, que é o convite que eu faço para todos vocês também, é uma imersão de um final de semana. São 3 dias, sexta, sábado e domingo. E aí é uma imersão profunda de cuidado interior, de cura interior, de reorganização interna, para que você possa viver uma história totalmente diferente. Gente, se você não desprogramar esses programas emocionais que nasceram na sua infância, eles vão continuar controlando a sua vida. Tá legal? É isso. Então eu deixo para vocês esse convite. Fez sentido para vocês, gente? Galera do Portal 8, mais uma vez, gratidão por tudo. E aí? Fechou? Vou encerrando aqui a nossa live, tá bom? Galera do TikTok, fez sentido para vocês? Gratidão. Espero que vocês tenham curtido bastante. Muito bom. Pessoal, então vou fechar aqui a nossa live, tá? Beijo no coração. E é isso. Espero reencontrá-los. Curando a Alma tem um link aqui. Na minha bio tem treinamentos também, outros treinamentos para vocês, tá? E é isso. Gente,
vai se curar, se desenvolva, cure suas emoções, resolva o seu passado. Sai da internet, sai de casa, vai se conectar com as pessoas. Vai para os treinamentos para você ter uma história diferente. É isso, gente. Se você não fizer viver experiências diferentes, a vida não muda. Você precisa viver experiências diferentes. É isso, tá bom? Então, vou encerrando aqui, gente. Beijo no coração. Se cuida.